Just watch. Yeah, exactly. Já não está com a mesma impressão de ficar. Estamos na parte em que foi a primeira vista. Sim. Eu estava na casa do Rob e foi, para tudo, olha ali, foca ali, não sai daqui, para tudo. Estava a fazer um transeiro. Não estava a fazer um transeiro, a mexer e de repente paramos todos. Aí está a dizer que tem um tal de 40 centímetros. Sim, nós no início tínhamos os lasers, tinha sempre, depois apagamos os lasers para fazer as filmagens. Aqui não sabemos e nenhum de nós é especialista em quantidade de mais neste trabalho, não sabemos. Ainda tentamos escolher algumas coisas. O Oscar diz que falam também do plaquetas. campo. Vocês acham que Daqui, quando se afasta, dá para ter uma ideia. Mas onde nós estivemos deve ser uma coisa de 10 por 10 metros. E Encontramos essas chaminés têm para aí que altura? São pequenas. Menos. 50 centímetros. Mas. Está novidade. É brutal. E depois temos ali uma compilação de fotografias com a câmera que fizemos do lado de fora. Tem a cor natural, portanto isto é show, mas com as cores mais naturais. Estás a ver? Isto é com a câmera que o RAW tem do lado de fora, que recebe é mais sensível à luz, portanto também tem mais qualidade das imagens e tem aqui umas fotos. Estás a ver a cor é completamente... É férreo, não é? Isto deve ter muito férreo. Fizeram a amostra de água? Fizemos. Portanto, quando nós passamos aqui, o ROV... Portanto, aqui agora vai para trás. Mas estás a ver, mesmo as imagens dos outros habitats têm uma coisa muito diferente. A Expedição Oceano Azul está aqui nos Açores com um conjunto de parceiros, a Fundação Waite, a National Geographic, o Governo Regional, a Universidade dos Açores, o IMAR e um conjunto de parceiros científicos nacionais e internacionais para explorar o Mar dos Açores, conhecer um pouco sobre a vida marinha aqui existente, naquela que é a expedição mais completa alguma vez realizada nestas águas, que explora desde a superfície até ao fundo do mar. Tivemos a boa notícia de uma nova descoberta aqui nos montes submarinos no meio do Atlântico, num monte submarino em particular chamado Gigante, que foi através do mergulho do ROV luso da MEPC, que está também em colaboração nesta expedição, tal como a Marinha Portuguesa com o navio Gá Coutinho. Temos descoberto um novo campo hidrotermal, dos quais são conhecidos apenas 7 nos Açores, na região do Mar Profundo, um na extensão da plataforma continental, e este é o menos profundo de todos, o que coloca e dá inúmeras perspectivas de investigação, dada a sua proximidade, no caso, à Ilha do Faial, e também a baixa profundidade, o que permite explorar estes ecossistemas que são únicos no mundo.
E estes ecossistemas hidrotermais são muito importantes porque têm um conjunto de organismos que estão adaptados a condições extremas. E estas condições extremas são, por um lado, aquilo que nós pensamos que existia quando a vida se originou na Terra, mas, por outro lado, também nos dão pistas para como procurar vida noutros planetas. Portanto, são oportunidades únicas de investigação, de conhecimento, mas também de oportunidades de proteção, porque estes ecossistemas são extremamente frágeis e o facto de termos descoberto neste monte submarino este complexo de fontes hidrotermais dá-nos esperança de que possam ser implementadas medidas de conservação alargadas nos ecossistemas aqui nos Açores, incluindo no monte submarino gigante. Our work at Pristine Seas is all about finding, exploring and helping get protection for the world's last pristine, truly wild places in the ocean. And here in the Azores we're working with our partners, Oceana Azul Foundation, Waite Foundation, University of the Azores and a real happy bunch of Portuguese friends, colleagues and science partners. We've been working mostly in the West, which is less explored and less studied. So we've completed now the comprehensive study of the Western Islands. It's been absolutely great. We love it. You know, we've got some great stories about terrific experiences. But for the first time in Pristine Seas history, we've been lucky enough to be part of a great geological discovery. And our partners on board the Gao Cortina, which is the Portuguese Navy's survey ship, have just told us that they've found a brand new hydrothermal vent. This is really big news. It's like walking around in the Himalayas and go, I've just discovered a new Mount Everest. You know, it never happens. This is terrific news and just goes to sort of multiply the effect as to why we have to protect the ocean, particularly the unknown deep parts of the sea. We don't know much about it. We've got to protect it. Nós estávamos a fazer um mergulho com o ROV como planeado aqui no Monte Submarino Gigante e descobrimos uma coisa inesperada que foi uma fonte hidrotermal de relativa baixa profundidade, a cerca de 570 metros de profundidade. Nós, antes de virmos para esta expedição, estávamos com o objetivo de explorar zonas desconhecidas e nada melhor do que descobrir uma fonte hidrotermal, apesar de nós termos algumas indicações de que poderia haver atividade hidrotermal na zona do Gigante, nunca imaginaríamos que fôssemos encontrar nenhum campo hidrotermal, porque sem os meios técnicos específicos para a detecção das anomalias provocadas pelos estes fenómenos geológicos é muito difícil encontrar uma fonte hidrotermal. Foi no meio dos nossos transectos em que estávamos a tentar descrever as comunidades biológicas que habitam a zona do Gigante, que começamos a sentir que o monte submarino tinha um substrato diferente, que não era igual ao que nós conhecíamos, que o sedimento tinha uma coloração diferente. Até que de repente, quando chegamos a cerca dos 570 metros, começamos a visualizar a diferença da densidade da água produzida pela emissão de água e gases da fonte hidrotermal. Mas uma fonte hidrotermal acaba por ser um fenómeno geológico em que existe digamos, uma falha na superfície da crosta terrestre, onde a água salgada, fria, penetra e entra em contacto com o subsolo da crosta e dá origem a emissões de água normalmente mais quente, rica em minerais e depois também em dióxido de carbono, metano e outras propriedades. As fontes hidrotermais têm comunidades associadas únicas que não dependem da luz, não dependem da produção primária, não dependem do oxigênio. Neste campo hidrotermal nós não sabemos ainda qual é a cadeia trófica que se gera à fonte e que depende da fonte hidrotermal. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer no futuro é tentar investigar e perceber
quais são os organismos que vivem associados a estas fontes hidrotermais e qual é a importância que estas fontes hidrotermais poderão ter. Por outro lado, uma importância que tem que ser referida, apesar de ser polémica, é que as fontes hidrotermais são fontes importantes de metais. Metais que hoje em dia são muito procurados para a indústria das novas tecnologias. E há muitos países que olham para as fontes hidrotermais como uma potencial fonte de minerais para o futuro. E a nossa missão como investigadores é não só descobrir as fontes hidrotermais, estudá-las e também tentar perceber qual é a importância para as comunidades biológicas que estas fontes hidrotermais têm, de forma a que se tente arranjar ou chegar a um equilíbrio entre a conservação destes ecossistemas que são únicos, são vulneráveis, com a potencial utilização que a humanidade poderá querer dar. Bom, nós desde o início do mergulho, quando chegámos ao fundo, verificámos que de facto era um fundo diferente do que nós normalmente onde fazemos as operações. Havia desde o início sinais evidentes de que aquilo era um terreno vulcânico, desde cinzas vulcânicas até grandes blocos de lava vulcânica, e vimos também que havia alguns sinais de fontes hidrotermais, porque já estivemos nesse tipo de ambientes e já fizemos outras campanhas que procurávamos exatamente esse tipo de ambientes, como os óxidos de ferro que dão um tom alaranjado às rochas, e depois foi ir seguindo com o ROV esses sinais e a zona de maior probabilidade, e mantendo um bocadinho o trajeto inicial do mergulho, mas variando um bocadinho em função também desses novos parâmetros, até que descobrimos a fonte hidrotermal.